Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre 7 de setembro, numa cena em Minas Gerais, Cláudio, que até remeteu para alguns a imagem de Dom Pedro, mas o presidente voltou a falar sobre o assunto para os seus apoiadores lá em Minas, hein, Cláudio? Pois é, ele tentou estabelecer algum tipo de relação entre o próximo 7 de setembro e o Grito do Ipiranga, né? Dizendo basicamente que será um 7 de setembro histórico, ou ele não usou essa expressão, mas disse que será muito importante esse 7 de setembro que vem, e o comparou ao grito do Ipiranga, mas disse que será um grito sem espada levantada para o alto, né? Então, enfim, está ali uma no cravo, outra na ferradura. E também, novamente, ele reiterou o seu compromisso de obedecer à Constituição, as chamadas 4 linhas que ele usa, né? Ele usa essa expressão, as 4 linhas da Constituição. Tomara que não só o presidente, como seus apoiadores observem o que a Constituição determina, tanto quanto as autoridades de uma maneira geral, né, de todos os poderes, inclusive do Poder Judiciário. O que a gente tem visto são ações muito, muito duras com relação a qualquer fumaça de ameaça, digamos assim, de ativistas bolsonaristas, mas não se vê medidas idênticas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra, por exemplo, manifestações organizadas pela oposição, né? E se for verificar o histórico de uns e outros, de manifestações de um lado e de outro, a gente sabe muito bem do que estamos falando, né? Estamos falando que há o risco mesmo de conflito se prevalecer em outras cidades, essa irresponsabilidade que prevalecerá em São Paulo, permitindo a manifestação contra o Bolsonaro no Vale do Anhangabaú. Como você disse ontem, a expressão muito feliz é longe da Avenida Paulista, onde se dará a manifestação, digamos assim, da turma que veste verde e amarelo, mas também é perto, né? Então, assim, a polícia terá muito trabalho, tomara que consiga evitar um conflito, um encontro, né? Porque já aconteceu isso antes, né? De partidários do presidente Bolsonaro estarem se manifestando na Avenida Paulista e aparecerem lá os black blocs e coisas do gênero para tocar o terror e provocar mesmo bagunça e depredações, vandalismo, etc., que caracteriza sempre essas manifestações dessas pessoas. Aqui em Brasília, nós estamos carecas de conhecer essas pessoas, né? Quando houve aqui, desde 2013, daquelas célebres manifestações de 2013 para cá, foram inúmeras as vezes que Brasília contou os pedaços ou recolheu pedaços de coisas que foram destruídas, de veículos a prédios públicos que foram invadidos, foram inclusive incendiados, tentaram destruir o Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Tudo isso já foi feito exatamente por essa gente que hoje não, né? Que sempre esteve ali sempre teve uma atitude marginal nessa questão aí dos atos de protesto, de manifestações. As manifestações são saudáveis, né? Devem ser até estimuladas, mas isso dentro ali das regras do jogo, né? Dentro do respeito ao contrário, né? O respeito à opinião alheia e, sobretudo, o respeito à integridade física das pessoas, para além, evidentemente, da integridade do bem público, do patrimônio público e privado, né? Eu me lembro de uma colega nossa, jornalista, que teve o carro, coitado. Ela se sacrificou muito para comprar um carrinho popular e simplesmente destruíram o carro dela. Ela parou ali no estacionamento próximo à Catedral de Brasília. Quando ela voltou para pegar o carro e ir embora, porque não pôde pegá-lo antes da manifestação, estava tudo fechado, etc. O carro estava virado, totalmente destruído. Os caras simplesmente pegaram o carrinho que estava lá estacionado e viraram o carro e destruíram o carro. Eles destruíram o ônibus, destruíram mesmo, né? Depredaram e depois tacaram fogo em vários ônibus. Esse tipo de manifestação a gente já viu antes, né? Se voltar a acontecer, não será exatamente uma surpresa, mas a gente espera que não se repita, né? Eu acho que do ponto de vista do vandalismo, da violência, não há o que temer com relação aos apoiadores do Bolsonaro,
pelo menos se você olhar para o histórico dos últimos 2 anos e meio, e até antes disso, né, de manifestações dessas pessoas. Eles defendem até teses absurdas, mas não praticam violência, não promovem depredações nem vandalismo, né? Então, assim, se essas pessoas se comportarem como se tem se comportado nesse período todo, né, em que se posicionaram favoravelmente ao governo e suas teses, etc., aí tudo bem, vamos chegar no final do dia 7 aliviados porque nada aconteceu. A dúvida é se o mesmo comportamento será observado dessas outras pessoas, né, dos opositores, porque tem um histórico, como eu disse, de vandalismo e depredações, etc. Mas a maior preocupação, eu acho, tem que ser o encontro, né? Tem que ser evitado isso, né? O conflito entre manifestantes. Aí não, as consequências serão imprevisíveis. O que a gente espera mesmo é que a democracia seja plena, as pessoas protestem, mas de fato sem nenhum tipo de violência. Cláudio, Lana, nosso horário aqui dos Bastidores do Poder virou horário oficial das entrevistas coletivas. Neste momento está sendo entregue lá na Câmara o parecer da reforma administrativa. Quem fala neste momento é o relator da reforma administrativa, o deputado Arthur Maia. Vamos ouvir um trechinho. Qualquer tipo de demissão estará submetida, antes de qualquer coisa, à avaliação de desempenho. Portanto, só a avaliação de desempenho insuficiente poderá ensejar a demissão de um trabalhador, de um servidor.